Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer a audiência de vocês aí. Antes de qualquer coisa, queria pedir para você compartilhar o vídeo, seguir a nossa página aí, Superação 021, Histórias Reais do Rio de Janeiro. E Deus abençoe a todos aí na forma como cada um concebe. Hoje eu estou falando aqui do Praião de Barra de São João. Passei momentos maravilhosos aqui nesse lugar, os melhores carnavais. Hoje em dia, infelizmente, né, cara, a intolerância religiosa está querendo acabar com o carnaval, então... E também muito por causa da violência, estão diminuindo os horários de fechamento dos bares. Aqui não só na região dos lagos, mas em vários lugares. Então 10 horas o carnaval está encerrando. Pelo menos o carnaval oficial, né? Que é o que a grande maioria da população curte. Mas eu não vou falar do carnaval nesse momento agora não. Vou dar continuidade à minha formação, principalmente a parte do ensino médio. Eu perpassei para vocês a parte do ensino fundamental, né? Falei um pouco de como foi meu ensino fundamental. Como todo mundo sabe, e para quem também não sabe, lá nos primeiros vídeos eu falei que eu sou filho de professora, né? Meu pai é religioso, de uma religião ultraconservadora, muito rígida, cheia de restrições pessoais. E eu sou filho de uma professora que é um pouquinho mais liberal. E por esse motivo, eu iniciei o ensino médio na formação de professores, uma escola muito boa da Baixada Fluminense. Eu não vou falar o nome da escola aqui, porque no momento eu não estou querendo revelar minha identidade completa. Mas eu lembro que no ensino médio, cara, eu vou dividir em duas ou mais o ensino médio, porque é uma parte grande, tem boas partes e tal, partes importantes da minha vida. E eu lembro que no ensino médio, cara, no primeiro ano, nessa escola de formação de professores, então a maioria era menina. Tinham mais ou menos 3 meninos, além de mim. Eu era o quarto rapaz. E eu era muito quieto, já estava cheio de trauma, sacou? Eu era muito calado, eu não tinha muito contato com as meninas, mas tinham 2 meninas especiais. Vou falar o nome delas aqui, porque ninguém vai saber mesmo. Era a Rafaela e a Alice. Rafaela e a Alice. Então essas 2 meninas era que eu tinha mais proximidade, a gente estava sempre junto. Acho que elas tinham uma atração por mim, eu também tinha uma atração pelas duas e tal. Eu tive um relacionamento mais intenso com a Alice. A gente já chegou a sair, trocar uns beijinhos, ir pro cinema. Mas eu tive um relacionamento mais duradouro com a Rafaela. A Rafaela não tive relacionamento amoroso. Na verdade, um amor platônico, mas com a Alice eu fui correspondido. E, bom, gente, a minha vida não foi só perfeição, né? Como eu falei, eu tinha altas habilidades, dificuldade em seguir regra na adolescência. E eu lembro que uma vez eu tava mexendo nas coisas do meu pai e eu achei ele tinha uma maleta de dinheiro, cara, que meu avô tinha sofrido um acidente. Então meu pai tava com uma maleta de dinheiro com mais ou menos uns 200 mil reais. E naquela época eu não tinha muito juízo. Então vira e mexe eu pegava um dinheiro ali pra sair com a Alice, não só com ela, mas com outras meninas, levava elas pro cinema, comprava presente, dava blusa, sandália, McDonald's. E depois de um tempo, cara, o meu pai precisou trocar esse dinheiro algumas vezes. E ele levava num amigo dele que era dono de uma padaria.
Pô, e o cara falou pra ele, ó, aqui tá faltando 50 nos bolinhos de dinheiro, né? Era muito dinheiro. Falou, aqui tá faltando 50, aqui tá faltando 50. Então meu pai descobriu, cara, que eu tinha pego aquele dinheiro. Pô, e ele me deu uma espancada, sacou? Realmente eu mereci. Aquele dia ele eu merecia. Mas né, até essa época, assim, do primeiro ano, era a única coisa que eu fiz de grave, assim. Eu tinha mania de pegar umas moedinhas para jogar flip. E naquela época eu achei aquele dinheiro, então eu peguei várias vezes, eu acabei mexendo ali naquele dinheiro ali. Mas era a coisa mais grave. Normalmente eu ficava em casa limpando a casa, lavando louça. Eu cuidava do meu irmão, né? Eu entrei no ensino médio, eu terminei em 2004, então provavelmente eu entrei no ensino médio em 2002. Foi 2002, 2003, 2004. 2004 foi quando eu terminei o ensino médio. Então provavelmente eu entrei em 2001 e terminei em 2004, fevereiro de 2004. E, pô, foi uma época muito boa. Porém, ali no ensino médio eu já estava num princípio assim de depressão por causa das restrições religiosas e tal. A gente não comemorava Natal, aniversário, até aquele momento ali eu nunca tinha comemorado um aniversário. Eu não podia namorar, né? Eu era muito preso dentro de casa, então eu já estava com um princípio de depressão. Ali eu já comecei a sentir a barra pesar mais por causa das restrições religiosas e do tratamento que eu tinha com meu pai. Tipo assim, eu fazia alguma besteira, toda quinta-feira era certa de eu tomar umas palmatórias na mão. Mas ali eu conheci a Alice e a Rafaela e, pô, foram duas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida. No final do primeiro ano, a Alice me chamou lá em casa. Era 7 horas da manhã, a gente tinha acabado o primeiro ano, eu tava nas férias e tal. E ela me empurrou, a gente tava tipo namorinho, né? Ela não foi minha segunda namorada, minha primeira foi no ensino fundamental. Eu até esqueci de falar dessa menina, Damiana. E aí ela foi minha segunda namoradinha, assim. Então a gente ficou aquele ano todo ali namorando, saindo, indo no McDonald's, cinema, comprando presente para ela. Ela era de uma família muito simples. Apesar de eu também não ser muito rico, a gente estava nessa fase boa, né, que meu pai recebeu esse dinheiro. Hoje esse dinheiro praticamente seria uns 400 mil por aí, 500 mil. Foi uma indenização do meu avô ter sido atropelado e morto. Então foi uma época muito boa. Depois eu vou falar da Rafaela no futuro, o que houve com ela. Mas esse foi o meu primeiro ano do ensino médio na formação de professores. São professores muito bons. Eu lembro da Carla, que acho que era literatura. Os professores do ensino médio eu lembro, de português, mas a Carla, como eu gostava muito de escrever, a Carla orientava a gente, está sempre lendo alguns livros, principalmente aqueles clássicos brasileiros, né? Não fala muito com a nossa realidade, Dom Casmurro, o Cortiço, essas coisas assim, ele não fala muito mais com a nossa realidade atual, mas pelo menos me trouxe um gosto assim pela literatura secular, que até então normalmente eu só lia os livros e revistas religiosos lá da religião do meu pai. E aí conforme ela me chamou, cara, a gente foi lá pra esquina, porque meu pai era muito rígido. Eu chamei ela lá pra esquina e ela me informou que ela estava indo embora da Baixada e estava indo morar no Catumbi, um daqueles morros lá no centro do Rio. Se eu não me engano, fica em Santa Teresa, do lado de Santa Teresa, para ali para trás da Praça 11, por ali, Coroa. Acho que ela foi morar na Coroa. Então, na hora que eu ia dar um beijo de despedida nela, meu pai chegou, cara, e mandou eu entrar. E aí eu dei aquele tchauzinho e nunca mais eu vi a Alice. Há uns 4 anos atrás eu encontrei ela no TikTok. Conversei, mandei uma mensagem para ela, perguntei se era ela mesmo, se ela tinha estudado no Pasquale.
E ela respondeu, mas também não deu muita ideia. Até porque eu também já estava casado. E foi isso, cara, uma despedida muito sem graça, né? A nossa vida é feita de algumas despedidas. E eu acho que as piores despedidas são aquelas que a gente não consegue se despedir da maneira plena. É isso, família. Quem gostou do vídeo, se puder compartilhar aí com os amigos, seguir a nossa página, dar o like, ficarei muito grato. Superação 021, histórias reais do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos aí. Tamo junto. Praião de Barra de São João. Quando vier aqui, cuidado, esse mar é perigosíssimo, hein? Tô vendo um monte de criança, adolescente ali. Não sei se são crianças, são adolescentes, são adultos lá embaixo. Cuidado que essa praia é muito perigosa. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.